Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje para mais uma aula aqui no Duolingo, onde eu vou explicar e comentar as respostas. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as aulas. Allons-y! Bom, vamos aqui na nossa atividade. Ils vont souvent à la campagne. Bom, aqui temos a palavra souvent, que é bastante interessante, né? Que significa com frequência. Então, a gente pode utilizar essa palavra souvent dessa forma aqui, depois do verbo. Então, por exemplo, temos aqui ils vont, eles vão, frequentemente, né? Souvent, à la campagne. Campagne significa o campo, né? Aqui traduzido como campo mesmo, que é tipo, aqui no Rio de Janeiro chama de interior, né? Não sei se em todos os estados é assim, mas é um local normalmente mais afastado e representado pelo campo mesmo. Il y a un concert dans le parc. Il y a un concert dans le parc. Aqui temos a expressão muito legal que é o il y a. Il y a em francês significa haver, ter, né, de existir. Então, quando eu digo il y a un concert, significa tem um show, né, um concerto no parque. Então, esse il y a eu posso utilizar para falar o que tem em determinados lugares. Tanto descrever um local, descrever uma casa, descrever um cômodo, descrever uma sala. Então, eu posso utilizar esse il y a para falar o que tem no interior de cada um desses lugares. Então, aqui há um concerto no parque. C'est une entreprise italienne. Bom, aqui o único detalhe aqui bem legal na pronúncia, que esse C que está no começo, ele se junta com a palavra seguinte, né? Então, a gente viu claramente ela falando ali, c'est une entreprise italienne. Vou passar de novo para vocês pegarem isso. C'est une entreprise italienne. Então, às vezes o que dificulta na compreensão é isso, essa junção de palavras. Mas se você conseguir prever onde vai juntar, isso te ajuda muito a entender o que está sendo dito. Ton idée est nulle. Ton idée est nulle. A sua ideia é ruim, tá? Ou é péssima, né? Então, vamos lá. Sua ideia é péssima. Então, nul é uma forma de você minimizar ou diminuir alguma coisa, né? Igual aqui, nesse caso, está diminuindo a ideia, levando ao nível aqui de... Eu não sei se eu chamaria de péssima, mas, bom, é ruim, né? Nul é você categorizar como ruim. E ton idée... Ah, uma outra coisa interessante aqui do ton idée é o seguinte. Idée é uma palavra feminina. Eu já cheguei a comentar isso em outras aulas. Então, mesmo sendo feminino, eu utilizo a forma masculina do possessivo, né? Aqui eu tenho ton idée. Por quê? Porque idée começa com uma vogal. Então, relembrando aqui que isso é uma exceção. Isso se aplica para todas as palavras masculinas, todas as palavras femininas que começam com uma vogal, a gente utiliza a forma masculina do possessivo. Mon idée, ton idée, son idée, d'accord? Então, importante lembrar disso para não colocar ma idée, o ta idée, o sa idée, que está totalmente errado. L'entreprise de ma sœur est à Toronto. Toronto. Bom, aqui temos l'entreprise de ma sœur est à Toronto. Então, a empresa da minha irmã está em Toronto. E aqui, muita gente tem dificuldade com as preposições, né? O que colocar para definir, por exemplo, aqui um lugar. Aqui a gente tem Toronto, que é uma cidade, ou um estado, não lembro. Mas aí eu utilizo a. Então, para estados, cidades e até, dependendo do local também, vai o a. Eu vou mudar isso se for países, por exemplo. Aí eu tenho en pour les pays féminins, né? E o pour les pays masculins. Eu vou dizer assim, au Brésil, no Brasil, en France, na França. E à Paris, para falar em Paris. O en e o também são utilizados para regiões, né? Então, por exemplo, a França é separada em algumas regiões. E aí, se eu for me referir a uma região, posso utilizar um desses dois. Se for uma região feminina, en Provence, né? Se for uma região masculina, por exemplo, au nord, né? No norte.
Então, são essas formas aqui para se referir a locais. Voilà. Ma grand-mère a une maison à la campagne. Campagne. Alors, ma grand-mère a une maison à la campagne. Minha avó tem uma casa no campo. Voilà. Então, aqui, à la campagne, né? No campo, como a gente viu ali no exercício inicial. La série est nulle. Então, a série é ruim, é péssima. Je préfère regarder le match. Eu prefiro assistir a partida. Match muitas vezes vai se referir à partida de algum esporte, né? Pode ser a partida de futebol, partida de basquete. Aí a gente chama de match. J'ai 2 billets pour le concert. Concert. Dessert. Bom, aqui temos concert e dessert, né? Concert seria o show, dessert seria sobremesa. Concert. Então, claramente aqui vai ser concert. Eu tenho 2 bilhetes para o show, para o concerto. Voilà. Il est professeur dans une université canadienne. Il est professeur dans une université canadienne. Então, ele é professor em uma universidade canadense. Aqui a gente está vendo também bastante as nacionalidades, né? Aqui do Canadá, então canadienne, que é feminina, porque université é feminina. Senão eu não teria esse NE do final, eu teria só canadien. E aí tem muitas nacionalidades que é o seguinte, eu vou elevar a vogal, ou melhor, vou abrir a vogal do final, né? Eu tenho canadien, eu vou abrir a vogal e estender o N, canadienne, né? Então tem muitos, igual a gente viu também o italiano, né? Italienne, d'accord? Então temos essa mudança só quando for feminino. Alors, ele é professor em uma universidade canadense. C'est une entreprise canadienne, féminin. Voilà, como vimos ali mais cedo. La femme d'Omar est canadienne. Alors, la femme d'Omar est canadienne. Então, a mulher do Omar é canadense. Voilà, então a gente segue aqui os mesmos princípios. Não há nenhuma mudança aqui nova. Non, c'est nul. Então, aqui temos não, é ruim, é péssimo. Então, aqui fazendo um comentário sobre alguma coisa que tenha sido visto, tenha sido apresentado. E aí, talvez a pessoa perguntou, e aí, o que você achou? Achou legal? Não, c'est nul. Não, é ridículo, é péssimo. Então, lembrando que o nul é para poder diminuir alguma coisa. Vous venez à la campagne dimanche prochain. Aqui interessante porque o próximo domingo, igual a gente vê ali na tradução, né? Vocês vêm para o campo no próximo domingo. Então, esse próximo, ele vem depois da palavra, depois do dia. Então, aqui eu tenho dimanche, que significa domingo. E aí eu coloco o prochain, que vem depois. Igual eu digo la semaine prochaine, na semana que vem, né? Ou na próxima semana. Então, sempre essa palavra prochain, quando eu quero dizer nesse sentido aqui, eu coloco depois. É possível colocar antes, né? Vous venez à la campagne le prochain dimanche. Existe essa possibilidade, mas o mais comum é a gente utilizar depois. Vocês vêm quando a Paris? Bom, aqui já fui falando para poder já aparecer direto. Vocês vêm, vous venez, né? Quando, aí quand, muito parecido. A Paris, então como eu mencionei, eu vou utilizar para cidades, né? Então, como Paris é uma cidade, eu utilizo esse a como preposição. Vamos lá? Non, c'est nul. Non, c'est nul. Já é uma frase que até nós vimos mais cedo. E, bom, aqui é bem tranquilo. Só não pode esquecer do C, né? C apóstrofe e depois o nul. E voilà! 100%. Então, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar. Merci beaucoup et à bientôt!